Olá, alunas da Mentoria para Elas. Meu nome é Eduardo, sou delegado de Polícia Federal. Hoje lotado aqui em Ponta Porã. Fui delegado de Polícia Civil do Distrito Federal. Fui delegado de Polícia de Minas Gerais também, entre outros cargos na segurança pública, como técnico do MPU, que não é segurança pública, mas atuava na área de segurança, e Polícia Militar do Distrito Federal. Bem, eu vou falar com vocês aqui um pouco sobre a ação civil pública, falar aqui sobre a origem histórica, legitimidades ativos, objeto, direito protegido, é, é, as normas que tratam sobre a legitimidade ativa e dentre outros assuntos. Pegando o gancho com a questão número 4 do simulado para elas, que eu tratei sobre a lei de ação civil pública nas alternativas. Bem, vamos lá. A lei de ação civil pública, pessoal, ela nasceu em 1981, com a Lei de Política Nacional de Proteção ao Meio Ambiente. Quando foi editada essa lei, apenas o Ministério Público detinha legitimidade ativa para o juizamento da ação civil pública, então somente para a tutela do meio ambiente. Isso foi a primeira norma no Brasil que tratou sobre a tutela dos direitos coletivos, em sentido amplo. Após a edição dessa lei, houve um estudo encabeçado por membros do Ministério Público que viera criar a Lei de Ação Civil Pública. Tá? É a Lei 7.347 de 1985, ainda antes da Constituição. Essa Lei de Ação Civil Pública, no seu princípio, ela tinha um pouco os legitimados ativos, ela era muito incipiente nessa questão. Ela não tratava com a ampliação que hoje nós temos da tutela do direito coletivo. E aí ela recebeu alguns ajustes a partir da Constituição de 88, principalmente com a criação do Ministério Público, no artigo 127, 129, e lá foi ampliado um pouco o amplo de atuação do MP na tutela coletiva. Mas o mais importante de tudo aqui, pessoal, dentro desse microsistema de tutela do direito coletivo, foi a criação do Código de Defesa do Consumidor. Com o CDC, ampliou-se consideravelmente o rol de legitimados ativos a juizamento da ação civil pública. Também conceituou-se o que são direitos difusos, qual que é a diferença do direito difuso, direito coletivo, direito individual homogêneo. Trouxe ali um aspecto conceitual diferencial dessas espécies de tutela meta-individual. E aí nem tudo eram flores, né, pessoal? Na Lei de Ação Civil Pública, na sua origem, havia o artigo 16, que limitava os efeitos da coisa julgada ao território do juiz que proferiu aquela decisão. Após a edição desse artigo, o STJ, o STF foram questionados e vieram a declarar a inconstitucionalidade dessa lei, de forma que hoje qualquer decisão proferida pelo juiz na tutela coletiva vai ter abrangência nacional, não somente ali no âmbito do território da jurisdição daquele órgão jurisdicional. E aí, pessoal, vou ler aqui duas súmulas que falam um pouco da legitimidade do MP na ação civil pública, que foi consideravelmente ampliada, com todas essas sucessões de leis, não só do CDC, da Lei de Ação Civil Pública, da lei que trata sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, mas também com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, que trouxe também a tutela do direito coletivo, dentre outras diversas outras normas que se encontram nesse âmbito, nesse amplo âmbito do direito coletivo. Bem, a súmula 643 do STF, ela fala o seguinte: o Ministério Público tem legitimidade para promover a ação civil pública, cujo fundamento seja a ilegalidade do reajuste de mensalidades escolares, que entra dentro do direito coletivo, tá? Uma espécie de direito coletivo. A súmula 329 do STJ fala o seguinte: o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público. Antigamente, entendia-se que o MP não poderia atuar na defesa do patrimônio público, somente o ente lesado. Seriam os entes federativos, como município, estados ou a União, ou o cidadão, através da ação popular. Mas depois afastou-se esse entendimento e sumulou-se essa questão da atuação do MP na esfera da defesa do patrimônio público. E quais são os objetos? Qual é o objeto da Lei de Ação Civil Pública? Quais são as espécies de direitos que podem ser tuteladas? Bem, a própria Lei de Ação Civil Pública ela traz esse rol.
o rol exemplificativo. Vamos lá, vou ler para vocês aqui. Quais são os bens, direitos meta-individuais que podem ser tutelados? O meio ambiente natural, cultural, artificial ou do trabalho. Aí o Ministério Público do Trabalho vai atuar na defesa desse direito ao meio ambiente do trabalho. O direito do consumidor, com o CTC, o direito do consumidor foi elevado a um direito importantíssimo na sociedade brasileira. Os bens de direito de valor artístico, cultural, histórico, paisagístico, turístico, a ordem econômica e urbanística, a honra e a dignidade dos grupos raciais, étnicos e religiosos, patrimônio público social e qualquer outro direito ou interesse meta individual que necessite de uma tutela coletiva. Tá? Por previsão expressa da própria Lei de Ação Civil Pública, não podem ser objeto de proteção os direitos previdenciários, o direito tributário e a FGTS. Tudo que envolver questões tributárias, previdenciárias e FGTS não podem ser objeto da Lei de Ação Civil Pública, porque a própria lei assim definiu. Ela quis limitar a atuação da ação civil pública. É a típica atuação legislativa para tentar evitar um grande poder, empoderamento dos órgãos de controle, como o Ministério Público. E outros fundos também de natureza institucional não podem ser objeto da Lei de Ação Civil Pública, já que o fundo de garantia é uma espécie desse fundo. Tá? Então, outros fundos também não poderiam ser objeto de tutela. A Lei de Ação Civil Pública também não pode fazer as vezes de um ADI, ação direta de inconstitucionalidade, o que não impede de ser levantado como questão prejudicial a inconstitucionalidade de uma lei, de um artigo de uma lei, e cujo objeto seja a defesa do direito difuso. No fundamento da ação civil pública, é possível que se questione, haja um debate sobre a inconstitucionalidade de uma lei. O que não pode ocorrer é a Lei de Ação Civil Pública ter como finalidade e objeto declaração de inconstitucionalidade de uma lei. Isso é inviável. Então, pessoal, essa parte da legitimidade ativa, do objeto, né, da Lei de Ação Civil Pública foi falado. Eu quero falar um pouquinho sobre a tutela preventiva e a tutela reparatória no âmbito da ação civil pública. A tutela preventiva, ela se divide em tutela inibitória ou de remoção do ilícito. A tutela inibitória é aquela que visa prevenir a ocorrência de um ilícito ou de um dano coletivo. E a tutela preventiva de remoção do ilícito, o ilícito já ocorreu e visa se remover aquele ilícito, mas ainda não há o dano. Quando há o dano, já muda, entra a tutela ressarcitória. A tutela ressarcitória ocorre depois do dano e visa o quê? Principalmente retirar aquele dano, reparar aquele dano, reparar o dano que já ocorreu. Vamos falar um pouquinho também, pessoal, do dano moral coletivo, que entra dentro dessa ideia de dano coletivo. O dano moral coletivo, pessoal, nada mais é do que a lesão à consciência coletiva a certos valores fundamentais. A sociedade ela não tem personalidade jurídica, mas ela tem uma consciência coletiva, ela elege alguns bens, alguns valores como fundamentais. Quando há lesão a esses valores, é possível de haver o juizamento de uma ação civil pública visando a reparação do dano moral coletivo. Isso não é pacífico, mas é majoritário. E hoje o que prevalece é que é possível sim, desde que ocorra uma injustiça, uma lesão injusta, grave a valores fundamentais da sociedade. Esse dano moral ele vai ser mensurado nos modos que é o dano moral individual e vai buscar ali reparar aquela coletividade que foi lesada. O dano moral coletivo se difere, portanto, do dano social. Vamos falar um pouquinho do dano social. O dano social é uma espécie autônoma de direitos, que se difere do direito material, do direito moral coletivo. O que acontece? Há uma lesão, uma diminuição, uma lesão relevante aos níveis de tranquilidade social. Então, se eu, indivíduo, jogo um lixo na rua, vou incentivar várias pessoas a começar a jogar aquele lixo na rua. Então, eu, com a minha conduta individual, vou estar causando dano social, porque vou estar diminuindo os níveis de tranquilidade, de bem-estar social naquela sociedade. Esse dano também é possível de reparação através da ação civil pública.
Então, é uma espécie autônoma de direito. E deve ser tutelada através da ação civil pública, né? Não uma ação individual. Bem, vamos agora finalmente falar. Falei tanto da legitimidade e não falei quem são os legitimados ativos, né? Vamos falar aqui sobre isso. O rol de legitimados ativos, dentro do ecossistema de tutela coletiva, é encontrado no artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública. Então vamos lá. Quais são os legitimados ativos previstos na lei? A Defensoria Pública, o Ministério Público, União, Estados, municípios e territórios, as associações constituídas há mais de um ano e que tenham entre as suas finalidades institucionais a tutela do direito coletivo, a autarquia, empresa pública e sociedade de economia mista, são esses os legitimados ativos. A questão do MP. O MP ele sempre vai atuar como fiscal da lei em todo o processo de tutela coletiva. Então, se a Defensoria Pública ajuiza uma ação civil pública, o MP obrigatoriamente vai ter que atuar nesse processo como custos legis. Essa legitimidade ativa, ela é de qual espécie, de qual natureza? Ela possui 3 características. Ela é autônoma, disjuntiva e concorrente. É autônoma porque não necessita da autorização do titular do direito material. A sociedade não precisa emitir uma autorização para que o MP ajuize uma ação civil pública visando a defesa dos consumidores. Tá? Isso é autonomia na lei de ação civil pública. Ela é concorrente também. Por quê? Qualquer legitimidade ativa pode propor ação. Eles podem propor ação independentemente de haver ou não uma ação civil pública pretérita ou não. Todos têm legitimidade concorrente para o mesmo direito. E é distintiva porque não depende da autorização de nenhum dos legitimados ativos. E o MP não preciso da Defensoria Pública para atuar, para ajuizar uma ação civil pública que eventualmente venha a tutelar direitos necessitados. Essa é a questão. Vamos seguindo aqui, pessoal. A questão dos direitos individuais homogêneos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O MP ele tem legitimidade ativa para atuar de maneira tem uma presunção absoluta nos direitos difusos e nos direitos coletivos, mas nos direitos individuais homogêneos, ele pessoalmente vai atuar quando aquele direito for disponível ou tiver uma relevância social. O que seria uma relevância social? Um valor de suma importância para a sociedade como um todo, como a vida. Então, o MP ele pode ajuizar uma ação civil pública para tutelar o direito à vida de uma pessoa que necessita, por exemplo, de um remédio de elevado custo. Isso é um direito individual homogêneo e natureza indisponível que autoriza o MP a atuar. E a Defensoria Pública, pessoal? Importante a gente falar aqui sobre a Defensoria Pública. A Defensoria Pública hoje, ela pode atuar tanto na defesa dos direitos difusos, como dos direitos coletivos e como dos direitos individuais homogêneos. Não há nenhum tipo de limitação quanto a isso. Mas ela vai atuar no direito, na tutela do direito dos necessitados. Não só aquele necessitado hipossuficiente do ponto de vista econômico, mas o necessitado, um vulnerável social, um vulnerável histórico, um vulnerável organizacional. Por exemplo, a Defensoria Pública pode tutelar os direitos dos idosos, pode tutelar o direito dos estudantes, que são ali grupos sociais que detêm uma vulnerabilidade perante os demais grupos no Estado brasileiro. Pode atuar na defesa de um grupo que se identifica pela questão racial, étnica, e que está sofrendo qualquer tipo de discriminação. Então esse é o entendimento, essa é a exegese da interpretação que deve ser dada sobre a atuação da Defensoria Pública na tutela dos direitos coletivos. E, pessoal, acho que é isso que eu queria falar com vocês sobre a atuação, sobre essa breve explanação da ação civil pública. Eu vou agora passar, pessoal, para a análise das questões, tá? Eu vou comentar a questão alternativa por alternativa.
com base no que eu acabei de explicar aqui para vocês. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui. Bem, eu nem falei para vocês, né, pessoal? Eu fui o responsável por elaborar as questões de processo civil. E aí escolhi esse tema porque é um tema interessante, né? Um tema que eu também estudei bastante, na época que eu estava estudando para MP, então foi por isso que eu optei. Vamos lá. Sobre a jurisdição constitucional das liberdades e princípios, os principais mecanismos. Habeas corpus, processo civil. No processo civil, mandado de segurança individual e coletiva, habeas data e ação popular. Assinar a alternativa correta. Segundo a Lei 7.347 de 1985, que é a Lei da Ação Civil Pública, não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, fundo de garantia por tempo de serviço ou outros fundos de natureza institucional. Como eu havia dito para vocês, a própria lei ela proíbe o ajuizamento de ação civil pública para tutelar desses direitos. É uma previsão legal e que não abre margem para uma interpretação extensiva. Porém, aprofundando um pouco, né, desse ponto, o MP ele pode ajuizar, por exemplo, uma ação civil pública para a tutela de direitos sociais envolvendo o FGTS. São os direitos sociais. Por envolver a defesa do patrimônio, por ser a função institucional do MP, a defesa do patrimônio social e patrimônio cultural, social, patrimônio jurídico, o MP pode atuar na defesa dos direitos sociais envolvendo o FGTS. Não há problema nenhum nisso. Alternativa B. Então, a alternativa A é a alternativa correta. Tá, pessoal? De antemão, já é a alternativa correta. As ações previstas nessa lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, correto, cujo juiz terá competência territorial para processar e julgar a causa. Não é competência territorial, pessoal, é competência funcional. Qual que é a competência? Como se verifica a competência na ação civil pública? O local do dano, e esse local do dano detém a competência funcional, portanto absoluta, para processar e julgar aquela causa. Tá? Então, vai ter que ajuizar a ação civil pública no foro, na Justiça Estadual ou Federal, que tem ali que abrange territorialmente aquela região. Não será possível escolher ou ajuizar a ação. Se ajuizar a ação civil pública em outro local, tem aí uma nulidade absoluta. Vamos lá para a alternativa D. Admitir-se-á o litisconsórcio obrigatório entre MPU, MPDFT e o Ministério Público dos Estados na defesa dos direitos e interesses que trata essa lei. Está errado, pessoal. Acabei de falar para vocês, né, da natureza autônoma do legitimado ativo na ação civil pública. Não depende de autorização de nenhum outro ente ou legitimado ativo. Com isso você já responde essa questão. O litisconsórcio é facultativo. O MP estadual e o MPF pode atuar conjuntamente no mesmo processo para a defesa dos direitos coletivos. Mas isso não implica na necessidade de uma obrigação. Se o MPF, que tem interesse e legitimidade para atuar e não atuar no processo na Justiça Estadual, ajuizado pelo Ministério Público Estadual, não implica em nulidade, porque o litisconsórcio, nesse caso, vai ser facultativo. E nesse ponto, pessoal, também aprofundando um pouquinho, se o MPF ingressa no processo que está tramitando na Justiça Estadual, o que acontece? Vai para a Justiça Federal. Por quê? O STJ entende que pelo MPF ser um órgão da União, significa que a União acabou de ingressar naquele processo. E aí, nos termos do Código de Processo Civil, atrai a competência para a Justiça Federal. Vamos lá para a última alternativa. A alternativa é: apenas o MP, o Ministério Público, detém legitimidade a tomar dos interessados o compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante combinações terá eficácia de título executivo extrajudicial. Esse ponto aqui eu não falei, mas vou explicar para os senhores. Isso aqui se trata do TAC, o termo de ajustamento de conduta. Qualquer legitimado ativo pode propor e firmar um termo de ajustamento de conduta com uma pessoa física ou jurídica que detém a personalidade jurídica, que está ali na iminência de causar uma lesão, causar um dano coletivo. Visa-se prevenir mediante combinação de sanções. O MP senta com aquela empresa e fala: se você continuar agindo dessa forma e causar um dano, eu vou te processar perante a Justiça Estadual e Justiça Federal.
e sob pena de cominação. Esse compromisso tem natureza de título executivo extrajudicial. Então, se aquela empresa vier a causar o dano ambiental, por exemplo, que buscou se prevenir, o MP já vai ter o título. Ele vai ajuizar uma ação civil pública visando executar aquele título e fazer valer aquelas cominações que foram previamente acordadas. Então, alternativa incorreta, porque todos os legitimados ativos podem propor, podem afirmar um termo de ajustamento de conduta. Tá? A Defensoria Pública, até mesmo o PROCON, que é um ente que detém personalidade jurídica, que foi ali criado pelo CDC, pode propor um TAC, por exemplo. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, uma breve digressão aí sobre os direitos difusos, coletivos, sobre a ação civil pública e também comentar aqui as alternativas. Uma boa noite a todos vocês e obrigado pela atenção.